Em outros vídeos a gente discutiu como a consciência da morte pode ser um problema sério, um temor que atrapalha a gente viver a vida. Mas agora vamos dar uma olhada na filosofia de Heidegger. Mas e se for justamente a morte que dá o temperinho especial da sua vida? Bora lá! A gente mencionou Husserl durante o programa, e um discípulo dele, Heidegger, foi um filósofo que especulou muito sobre a morte. E essa relação é interessante porque o Heidegger foi nazista. E apesar do Husserl ter apoiado a carreira dele no início, quando a perseguição nazista começou a crescer, ele foi lá e devolveu, não na mesma moeda, para o seu mestre. Ele aplicou alguns decretos antissemitas contra o Husserl, retirando dele o título de professor emérito, e chegou até a retirar sua dedicatória do livro que ele tinha escrito Ser e o Tempo. E a gente sempre tem que ter ressalvas sobre o histórico dos filósofos, mas as ideias dos filósofos são independentes das pessoas dos filósofos. É sempre bom pontuar esses momentos críticos para que eles não se repitam, mas assim, de maneira lógica, as ideias são válidas ou não, são verdadeiras ou não. Quem disse a ideia não importa tanto pra gente. Se você focar só em quem está dizendo a ideia, você está caindo na falácia ad hominem. Então eu não posso rejeitar esse argumento sobre a morte só porque foi o Heidegger que fez. Eu tenho que avaliar o argumento e dizer se o argumento procede ou não. Então, vamos ter que ignorar o nazista e focar no filósofo, focar na ideia. E o que diz Heidegger, o filósofo? Heidegger diz que o ser humano é especial porque ele é o único ser que se pergunta qual é o sentido da própria existência. Então, eu tenho aqui na minha frente essa caneta, e a caneta simplesmente existe. Ela não se pergunta por que ela é uma caneta, qual é o sentido de ser uma caneta. A forma de ser caneta já está determinada. Não existe espaço para essa liberdade humana. Por isso também ela não pode refletir, mas você pode. E também, apesar das diferenças físicas, a forma de existir de uma caneta ou de outra, com outra pessoa em outro lugar, é a mesma. Já no nosso caso, não. O que diferencia um ser humano do outro é a sua forma de existir única. Cada escolha que a gente faz, por mais insignificante que pareça, vai determinando a nossa forma de existir e nos diferenciando muito minuciosamente dos outros. Então, o Rodrigo optou por sair da gravação. Eu já fiquei aqui gravando. Isso já nos diferenciou. Mas lá atrás, outras escolhas diferenciaram a nossa forma de se portar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar, e o mesmo em relação a você. Nesse momento, eu posso comprar o cabo que eu preciso para melhorar a minha internet, que está com R$ 100, ou eu posso continuar gravando, ou eu posso descer para esquentar comida. Também tinha que passear com o cachorro antes do almoço. Mas a ideia aqui é que todos os projetos de vida são equivalentes, o que é extremamente conveniente para um nazista dizer, mas tudo bem. E nesse mar de possibilidades, existem várias possibilidades que você pode evitar. Então, por exemplo, eu posso não querer ter filhos, ou eu posso querer ter filhos. Isso é uma coisa que eu posso decidir. Mas certas coisas não têm opção. Por exemplo, a morte. E a morte está presente na nossa vida em cada um dos seus momentos. Cada coisa que eu decida fazer, hoje sábado eu vou no cinema, hoje sábado eu vou sair com os meus amigos para tomar uma cerveja. Cada uma dessas possibilidades é acompanhada por um ou morrer. Eu posso descer agora para esquentar comida ou morrer. Posso descer agora para passear com o cachorro ou morrer atropelado. Eu posso continuar gravando ou morrer. Eu posso beber uma água aqui ou morrer. De certa maneira, a gente pode dizer que a essência da nossa existência é morrer, já que ninguém pode morrer por outra pessoa. A morte é sempre a minha morte. É a única coisa exclusivamente minha. Mas o que é a morte? A morte é a nulidade de qualquer projeto, de qualquer existência. A morte é a possibilidade da impossibilidade de possibilidades. E como essa possibilidade da impossibilidade das possibilidades está sempre por vir, é sempre um ainda não, então o ser humano vive sendo um ser para a morte. E se você acabou de descobrir, ouvindo isso daqui, que você é um ser para a morte, você talvez tenha ficado um pouco angustiado. Porque se você não está sentindo angústia, talvez eu tenha uma péssima notícia para te dizer, talvez você seja uma caneta. Porque essa angústia em relação à morte não é um sentimento negativo para Heidegger. Porque é essa angústia que nos torna conscientes dos nossos próprios limites. Ela nos tira do pedestal e nos mostra que nada nesse mundo é eterno, é infinito. Ela coloca tudo em xeque e faz com que as coisas percam essa importância tão grande. Coloca tudo em perspectiva. Qual é a importância do valor do meu celular? Ou se a minha diretora gosta ou não do meu trabalho? Ou se eu tenho muita ou pouca audiência no YouTube? É irrelevante. E a gente às vezes foge dessa angústia que coloca as coisas em perspectiva, porque a gente sempre pensa que a morte é algo muito distante, né? Ninguém fica pensando, vou morrer daqui a pouco. A gente pensa, um dia eu vou morrer. Mas segundo Heidegger, você ao nascer já é velho o suficiente para morrer. Ficar preso nesse raciocínio de que vou morrer daqui a muito para frente é uma vida inautêntica. Porque tudo na minha vida deixa de ser um meio e se torna um fim em si mesmo.
E aí o perigo de viver assim é você levar uma existência anônima, que é uma existência inautêntica, que é uma existência convencional, que você não escolheu nada dela. Ele fala sobre viver no se diz e no se faz. O que isso quer dizer? É quando você vive dizendo o que se diz por aí, porque é o que se diz, e você vive fazendo o que se faz por aí, porque é o que se faz. O que eu vou fazer agora? O que todo mundo faz. O que eu vou dizer agora? O que todo mundo diz. O que eu penso sobre esse assunto do momento nas redes sociais? O que todo mundo pensa. Você pode ter percebido isso na internet. Todo mundo é especialista no assunto do momento. Há umas semanas atrás era a guerra Irã-Israel, agora já é outra coisa. E aí esse é o convite que essa angústia em relação à morte te faz e que o Heidegger reitera. Viva uma vida autêntica. Essas coisas todas são meios para você se realizar numa vida que você reconhece como sendo limitada. Porque a gente sabe que no final a gente não tem escolha sobre isso. Tanto Heidegger morreu em 76 e nós vamos morrer um dia. Talvez agora. Indicações. Esse episódio foi feito baseado num livro chamado Filosofia en la Calle, Filoretos, de Eduardo Infante, que é uma abordagem assim, mais dinâmica da filosofia, muito interessante. Se você gostou, confere lá. Fica de indicação aí o magnífico Ivan Illich, A Morte de Ivan Illich, que é um livro incômodo, para dizer o mínimo, né? Você vai lendo ali, o cara tá definhando, ele não sabe por que ele tá definhando, ninguém sabe por que ele vai morrer, mas o fato é que a não existência já está aí atingindo ele, e ele está se questionando, né? Ele que fez tudo certo, fez o que era esperado dele, do ponto de vista da família, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da sociedade, e nada disso importou, porque agora ele vai morrer. Então fica aí essa indicação, mas se você está meio deprimido, não lê não, porque é tenso. Ainda não é a série de episódios sobre o livro do Camerino, mas fica aí a indicação do livro do Camerino sobre a morte, que o Camerino é um autor excelente, né? Fez aquele livro de liberalismo social que deu 3 programas, então vai vir aí, mas enquanto isso você pode ir lendo também se quiser. As duas indicações vinculadas diretamente ao episódio, né? Lucrécio, sobre a natureza das coisas, e a Carta sobre a Felicidade, do Epicuro. Então fica aí essas duas leituras rápidas, né? Os bons dessa galera aí, que são tudo livrinho pequenininho, que dá para você ler ali tranquilamente. Se você quiser uma série que trata um pouco sobre a questão de ética, filosofia e morte, você pode conferir The Good Place, que o Rodrigo odeia, mas eu adoro. Eu não odeio The Good Place, não, eu só não consegui adiante, mas é legal, é divertido. Fica também de indicação um episódio do Black Mirror, eu esqueci, mas eu vou colocar aí no vídeo, de você fabricar um robozão e botar a consciência do seu marido, da sua esposa falecido nela. Então esse episódio vai discutir um pouco se essa extensão da vida, se isso é uma extensão da vida ou não, se isso é possível, é desejável para o ser humano reagir ao luto ou não. E por fim eu deixo a indicação da série do Rick Gervais, Afterlife, que a esposa dele morre e ele está lidando com o luto e ele é uma pessoa péssima e as outras pessoas ao redor dele não estão lidando com o luto. E é uma série muito boa, engraçada, mas também muito profunda sobre essa questão. Tem também o filme aí que o rapazinho do Succession ganhou, melhor ator, que é A Verdadeira Dor, um filme também que os dois estão viajando para a cidade natal da sua avó falecida e eles vivem o luto de maneira muito diferente e tem toda uma discussão sobre o luto muito boa. Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. E aí, você concorda com Heidegger? Está mais aliviado agora da consciência da sua morte? Está sabendo aproveitar melhor a sua vida? Se você gostou desse vídeo, comenta aí com a sua resposta, curte o vídeo se você gostou e compartilha com outras pessoas que têm interesse nesses assuntos lúgubres.